Olá, tudo bem? Que fé, paz, amor e saúde seja com você. Estou muito feliz hoje, dia 7 de agosto de 2019. Para mim hoje é um dia muito especial, um dia que eu estou tomando a decisão de me entregar totalmente a Deus em relação à dedicação à obra dele, a orar no mínimo 1 ou 2 horas por dia, a ler bastante a Bíblia Sagrada, estudar a Palavra de Deus e também me dedicar diariamente a evangelizar pessoas, compartilhar a Palavra de Deus, ganhar almas, buscar os dons espirituais para curar as pessoas, revelar o oculto e poder acompanhar os novos convertidos. Em breve iniciar uma igreja, um ministério, uma igreja comunitária, uma igreja que se preocupe e invista na comunidade ao redor e possa, por exemplo, incentivar os esportes, pegar o currículo das pessoas e levar a empresas, ter uma lanchonete em que as pessoas possam se juntar para compartilhar e ter comunhão falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus, ouvir áudios de mensagens, assistir pregações, filmes bíblicos, ter um videokê, etc. As pessoas geralmente, nas igrejas, acaba o culto, vai embora, a reunião, vai embora, nem falar com ninguém e ainda diz que é irmão, chama os outros de irmão. Nem conhece, nem conversa, não tem comunhão, não é família nesse sentido. Mas eu tenho ideias, muitas ideias para colocar em prática nesse sentido e hoje, dia 7 de agosto de 2019, é um dia que realmente eu estou decidido a me dedicar à obra de Deus. Eu tenho passado meses sem fazer vídeos, ultimamente eu tenho voltado e tenho passado muitas grandes tribulações gigantescas que não convém contar agora. Em breve espero estar contando com detalhes o testemunho, escrever livros, fazer vídeos, curta-metragens, tem muitas ideias. E hoje é um dia especial, 7 de agosto de 2019, estou muito feliz, Deus falou comigo já através de uma pessoa que não me conhece, sobre uma grande bênção que eu estou buscando, e foi dito que no ônibus, agora há pouco, que falta só um pouquinho de tempo e Deus ele me dará o que eu estou buscando. Em breve estarei contando esse testemunho. Olha, eu gostaria também de falar que eu estou muito feliz, em poder estar aqui neste lugar, na 3 de julho, aqui na avenida, compartilhando com você esse vídeo, fazendo esse vídeo. Hoje já é o segundo que eu faço hoje. Fiz hoje de manhã gravando a tela do celular, falando sobre memorizar um versículo por dia. E agora eu gostaria de falar um pouco, além de dar notícias sobre a minha felicidade e alegria de estar aqui gravando o vídeo, estar bem com Deus, sendo uma pessoa liberta, uma pessoa obediente, uma pessoa que pratica a palavra de Deus e uma pessoa que realmente está decidida a dedicar à obra de Deus. Eu gostaria de fazer um comentário sobre um versículo na Bíblia, é um versículo muito conhecido, São João capítulo 14, versículo 6. São João 14, 6 diz... o Senhor Jesus diz, olha, está gravando, pensei que não estava, com óculos não dá para ver. Olha, em São João capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só que interessante. As pessoas às vezes seguem igrejas, religiões, líderes religiosos. Agora mesmo no ônibus eu falei com um senhor e ele tem um bom coração. Ele é uma pessoa que realmente você vê que não tem maldade, não tem dolo, mas segue uma religião. Não vou, lógico, dizer qual, nunca terei o hábito e o interesse de criticar a religião de ninguém. Eu gosto de falar de uma pessoa, o nosso Criador. As religiões são falhas, são criações de seres humanos, tem erros, contradições, maldades, tem algumas que mataram muitas pessoas durante a história, mas o nosso Criador ele é perfeito, nunca matou ninguém por maldade, ele é amoroso, ele é verdadeiro, perfeito, equilibrado, justo, não há contradição, ele é perfeito, ele sim, eu gosto de falar dessa pessoa, o nosso Criador. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas muitas vezes conhecem e seguem uma religião, uma igreja. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente não está seguindo a Deus. É possível a gente seguir uma igreja, uma religião e estar seguindo a Jesus. Mas pode ser que a gente esteja seguindo uma igreja, uma religião e não esteja nem conhecendo ao nosso Criador, nem conhecendo o Senhor Jesus. A gente precisa analisar cada vírgula, cada acento da palavra de Deus. Observe que João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho,
Então, trata-se de a gente seguir. Quando fala-se de caminho, está falando-se de estilo de vida. Quando você diz que tem um estilo de vida X, por exemplo, eu pratico atividades físicas, você está seguindo o caminho do esporte, da atividade física, consequentemente da saúde. Quando você tem o estilo de vida do sedentarismo, vivendo sem praticar atividade física, só sentado no sofá, assistindo televisão, passando o tempo, você sabe que está sendo irresponsável em relação à sua saúde e você está seguindo o caminho do sedentarismo. Bem assim, a gente pode usar a expressão de pessoas que usam drogas, estão seguindo o caminho das drogas, o caminho do álcool, do tabagismo, do sexo ilícito, ou o caminho de uma religião que está contra contradições, ensinando errado a Bíblia Sagrada e levando você para o caminho do inferno, do lago de fogo eterno. Agora o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, Ele não diz um caminho. Se fosse um caminho, a gente poderia levar em consideração aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas se todos os caminhos levam a Deus, por que nem todas as estradas levam ao mesmo lugar? Imagine você chegar lá na rodoviária ou no aeroporto e falar, olha, eu quero uma passagem. Pronto, qualquer um, eu sei que eu irei, qualquer lugar. Não, não existe isso. Você chega lá e você escolhe um lugar para onde quer ir. Os caminhos também, os caminhos levam a lugares diferentes. Quando você segue o Senhor Jesus, aí sim você chega a Deus, conforme o Senhor Jesus diz lá em João 14,6, no final do versículo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora uma coisa interessante, Jesus diz que ele não é um caminho, ele é o único caminho que leva a Deus. Mas uma coisa interessante, Jesus diz, aliás, Jesus é chamado na Bíblia de a palavra. Simbolicamente ele é chamado de a palavra. Por isso que está escrito em João 1:1. João 1:1 diz, no princípio, ou seja, no início, no começo, era o verbo, ou seja, era a palavra, em outras traduções. No princípio, no início, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está se referindo a quem? A Jesus. Então Jesus é chamado de a palavra. Então se Jesus diz que ele é o caminho, fica claro que o caminho para Deus é a palavra. Então isso tem tudo a ver com o que eu estava falando no início. Quando você segue uma igreja, uma religião, um líder religioso, conforme esse cidadão, esse senhor estava falando, que toda semana ou de vez em quando vai pessoas na igreja, na casa dele, para poder ensinar a palavra. Mas se há ensinamentos que há discrepância, a contradição não está de acordo com uma correta interpretação da Bíblia, a pessoa está ensinando heresias, interpretações erradas da palavra de Deus, está indo contra a verdadeira ou correta interpretação. E isso faz com que a pessoa não esteja seguindo ao Senhor Jesus, que é chamado de a palavra, mas sim simplesmente aquelas pessoas que estão ensinando ou seguindo o líder, o fundador daquela religião. Observe que as religiões são criadas por seres humanos e geralmente seguem a filosofia, os princípios, a visão, o ensinamento do fundador. Então, se o fundador diz que uma mentirinha não é nada demais, por exemplo, tá? Não estou dizendo que algum fala isso, estou apenas dando um exemplo. Um fundador de uma religião diz, uma mentirinha não é nada demais, mas Jesus lá disse que o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, se o fundador diz isso, mas Jesus diz diferente, e eu vou pelo ensinamento do fundador dessa religião, eu não estou seguindo a Jesus. Eu não estou seguindo o caminho que leva a Deus. Eu estou seguindo ao fundador dessa religião. Eu estou seguindo a uma religião, mas não a Deus, porque Jesus, ele ensina de uma forma e a religião está ensinando diferente. Observe que a minha mensagem não está se dando nome e nem vai citar nome de nenhuma religião. O que está em jogo é a sua salvação, a sua felicidade, é você passar toda a eternidade em um excelente lugar com Deus ou lago de fogo eterno. Então cabe a você analisar, não apenas receber como um passarinho de boca aberta o alimento, entre aspas, da religião e digerir e engolir. Não, até mesmo o que eu ensinar, o que eu falar da Bíblia, sempre analise, pondere. Vá na Bíblia, leia, fale com o Senhor Espírito Santo, que é o único professor da Bíblia. Senhor, será que é realmente assim? Se eu estiver ensinando diferente do que a palavra de Deus ensina, não vá por mim, não acredite em mim.
acredite na palavra de Deus, siga ao Senhor Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é chamado de a palavra. Então você precisa, sim, em primeiro lugar, conhecer a palavra para conhecer Jesus. Você precisa, através do Senhor Espírito Santo, Jesus disse que Ele nos guiaria a toda a verdade. Você conhecer a verdade. Esse Senhor estava falando que aprende muito, periodicamente as pessoas vão lá, etc., na casa dele. Sim, mas eu quero saber se ele está aprendendo de Jesus, está bebendo da fonte que é Jesus ou de outra fonte, a fonte de uma religião. Você precisa também analisar o que eu estou ouvindo lá no templo ou no lugar onde eu me reúno, em uma igreja, em uma religião, está de acordo com a palavra de Deus? Uma coisa interessante, as pessoas às vezes não leem a Bíblia Sagrada. Eu indico as pessoas lerem pelo menos um capítulo por dia. Porque se você ler um capítulo por dia, você vai conhecer o autor, suas ideias, princípios, vontade, previsões. Quando alguém, um religioso, um líder religioso, uma igreja, uma religião ensinar alguma coisa diferente, você já tem uma base, você tem um alicerce. Você fala, não, eu li na Bíblia diferente. O Senhor Espírito Santo, Ele me ensinou de forma diferente. Eu não vou pela igreja ou pela religião, mas eu vou pelo que eu aprendi com o Senhor Espírito Santo. Ou seja, eu vou pela palavra, pelo Senhor Jesus. Siga o Senhor Jesus. Não siga religiões e igrejas. As pessoas, elas olham para igrejas e religiões como facções, como times, como coisas individuais, como briga. Não, a minha religião, a minha igreja é que é certa. Ela que é a correta, é a que Deus deixou. A sua está errada, a sua tem erros, a sua é isso, é aquilo, é um bando de ladrão, é não sei o que lá. Não, vamos parar com isso. O Senhor Deus amou a todos os seres humanos. O versículo principal da Bíblia, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho. Para morrer lá na cruz, Ele morreu por todos. O segundo maior mandamento, o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo, amar as pessoas. Se eu amo você, eu não vou chegar para você e acusar, olha, a sua religião está errada, você é um pecador, você é isso, você tem que vir para a minha igreja, a minha que acerta. É errado, isso é facção, isso é inimizade, isso é briga, contenda, isso tudo provém do diabo. O que vem de Deus é o amor. A gente precisa se amar. E quando a gente se ama, a gente não providencia ou promove guerras, facções, divisões, brigas, não. A gente promove a paz. A gente precisa ser pacificadores. Então, eu quero dizer que a gente precisa amar o próximo, nunca fazendo com alguém, falando com alguém que gostaria de que alguém não falasse conosco. E a gente precisa, acima de tudo, seguir a Jesus, seguindo, praticando a palavra, conhecendo a palavra. Se você não lê a Bíblia, aí sim vem uma igreja, uma religião e ensina da forma errada e você simplesmente, você ouve, você coloca em prática, você segue uma igreja, uma religião não seguindo a Jesus. E quando você não segue a Jesus, você está indo para o lago de fogo eterno. Porque você não está conhecendo e seguindo o caminho certo. O caminho único é Jesus, é a palavra. Então, tem o interesse de conhecer a palavra. Além de conhecer, tem pessoas que conhecem. Mas sabe o que Jesus falou? Jesus falou que aquele que ouve a palavra dele e não pratica é semelhante às pessoas que constroem, por exemplo, uma casa sobre areia, sem nenhum alicerce. Você já viu algum prédio, alguma casa ser construída sem nenhum alicerce? É uma coisa, no mundo da construção, né, civil, é uma loucura. Construir uma casa sem alicerce, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas grandiosos, extraordinários, pode ter desastres e mortes. Então, imagine que quando a pessoa também ouve a palavra de Deus, até mesmo chega ao ponto de conhecer, mas não pratica, não obedece, não guarda ou pratica os ensinamentos do Senhor Jesus, realmente a pessoa vai ter grandes problemas, porque a pessoa não está colocando em prática, está desobedecendo. Sabe, conhece, mas não pratica. Então, conheça a palavra de Deus, lendo um capítulo da Bíblia por dia e pratique, porque assim você vai conhecer a palavra, e a palavra é Jesus. E quando você pratica e guarda os mandamentos do Senhor Jesus, sabe o que acontece? João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu virei para ele e farei nele morada, eu me manifestarei a ele. João 14, 21. Então, você vai passar a ter experiências com o Senhor Jesus. Lembra que ele disse, se
vós permanecerdes em minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ser liberto, você vai ser curado, vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa alegre, feliz, saudável, uma pessoa longínqua e, acima de tudo, vai ter a vida eterna. Você vai ter, também colecionar muitas experiências legais, sobrenaturais e inesquecíveis com o Senhor Jesus, porque Ele é chamado de a palavra. Ame a palavra, medite, pense. Em vez de estar pensando na novela da noite anterior, que não vai trazer nenhuma transformação positiva na sua vida, apenas está enchendo a sua mente, o seu subconsciente de coisas ruins, de sujeiras, imundícias, pense na palavra de Deus, medite nos versículos que você leu. E você, quando faz isso, de fato, você vai colecionar experiências com o Senhor Jesus, porque Ele vai vir a você, vai habitar em você através do Senhor Espírito Santo, e você vai colecionar experiências com Ele. Lembrando do versículo que eu citei, João 14,6, leia em casa, leia aí várias vezes, medite nesse versículo, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas Jesus é chamado de a palavra, tá bom? Dê o primeiro passo. Quando esse senhor no ônibus falou que estavam ensinando ele na residência dele sobre a Bíblia Sagrada, eu lembrei de uma coisa interessante, eu até cheguei a falar a ele, minha dica não é que você siga uma religião, uma igreja, mas que você dê o primeiro passo. Lembra de Jesus lá em João 3, falando com Nicodemos, ele disse, Nicodemos, uma observação interessante, ele já era um religioso, ele praticava religião, ele estava lá no templo em Jerusalém, ele era um dos 71 maiores na época de Jesus em conhecimento da lei de Deus, Nicodemos, mas Jesus disse a ele, ainda hoje, aliás, ele disse a Nicodemos, mas é necessário você nascer de novo. Observe, ele era tido um homem santo, um homem bem requisitado, conhecido na sociedade, um dos 71 maiores na época de Jesus, no templo de Salomão em Jerusalém, ele estava lá todos os dias, e mesmo assim Jesus falou para ele, é necessário você nascer de novo. Então, o primeiro passo não é ir a uma igreja, praticar religião. Às vezes a pessoa, como eu falei, está praticando uma religião e está indo para o inferno. Conhece uma igreja, uma religião, mas não conhece a Deus. O primeiro passo é o que Jesus falou, é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entendeu e falou, como pode um homem nascer sendo já adulto? Ele vai voltar a entrar na barriga da mãe para nascer novamente? Tem gente que diz que ele falou uma coisa sem sentido, mas ele, na compreensão dele, estava indagando uma realidade, só que se imaginando ou enxergando apenas a parte física. Jesus está falando do espírito. Então, realmente, o primeiro passo é a gente nascer espiritualmente. Como? Através do arrependimento, através de mudar a mente, tomar uma decisão de realmente iniciar um relacionamento com Deus, de se esvaziar de tudo que você aprendeu da religião, da igreja e falar, realmente, eu me rendo. Sabe quando uma pessoa chega com a arma e fala, ei, mãos ao alto, e aí você fala o quê? Eu me rendo. Se for um ladrão, você pode falar, pode levar tudo que você quiser, mas eu me rendo. Ou se for o policial, que é o mais evidente, o mais correto desse exemplo, é um policial chegar e falar, parado, mãos ao alto, você fala, eu me rendo. Então você não vai querer mais fazer a sua vontade, você está submisso àquela pessoa que está ali com você. Então você precisa ainda hoje tomar essa decisão de se entregar totalmente a Deus, para conhecer a verdade, conhecer o Senhor Jesus, conhecer Jesus através da palavra, não apenas conhecer, mas praticar. E quando você pratica, você vai conhecer Ele não apenas teoricamente, mas na prática. Está escrito na Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. As pessoas às vezes acham que conhece a Deus através de teoria. Não, imagine um exemplo que eu vou dar. Você às vezes pode chegar e falar, você conhece, alguém chega para você e fala, você conhece fulana de tal? Você pode falar, sim, eu conheço, é aquela moça lá daquele lugar tal. Sim, isso é um conhecimento teórico. Outro conhecimento é ler sobre, você conhece, mas conhecer, quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está se referindo a um conhecimento profundo, um conhecimento de relacionamento. Quando você, nesse exemplo que eu dei, conhece fulano, conheço. Uma coisa é conhecer teoricamente, outra coisa é casar com aquela pessoa e todos os dias conhecer, até intimamente, profundamente. É um conhecimento que ninguém tem, somente você que é o esposo ou a esposa que conhece aquela pessoa. Lógico, isso é a regra correta, Hoje em dia está muito diferente, mas isso é um grande erro, uma grande imundícia. Mas o correto é que somente você tem intimidade e conhece profundamente aquela pessoa. Em relação a Deus também, não se trata de teorias de religiões, mas de você realmente decidir abandonar o pecado e viver realmente para Deus.
viver agradando a Ele, conhecendo Ele, se relacionando com Ele, colecionando experiências com Ele, tendo certeza que você vai passar toda a eternidade com Ele lá no céu. Ainda hoje toma essa decisão, você pode confirmar simplesmente fazendo uma confissão, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10:13 e Atos 2:21. Ainda hoje faça essa confissão: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu quero te conhecer, eu quero iniciar um relacionamento diário contigo. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Quando você fala isso com sinceridade, se cumpre o que está escrito em Romanos 10:13 e Atos 2:21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que o ladrão ao lado de Jesus na cruz não merecia ser salvo, era um criminoso condenado à pena de morte, uma pessoa muito pior que você. Ele deveria ir para o lago de fogo eterno. Mas no último dia de vida, ele iniciou um diálogo com o Senhor Jesus, fez uma simples confissão de fé e o resultado, o Senhor Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo. Então ainda hoje faça essa confissão, se for de verdade, for realmente uma confissão sincera, realmente o Senhor Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados e te dá a vida eterna. E Ele não toma de volta se você falhar e pecar. Você só perde se você desistir de um relacionamento diário com Ele. Você desistiu, você virou as costas, você abandonou. Ele não tomou de volta, tá bom? Lembre-se do versículo que a gente estava comentando, um versículo maravilhoso. São João 14:6. Jesus dizendo, não é qualquer pessoa: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que hoje, ainda hoje, você conheça o Senhor Jesus, conheça aquele que morreu lá na cruz, através de você tomar essa decisão e passar todos os dias conhecer a palavra, viver a palavra. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Você pode estar lá a Bíblia no seu celular e ler onde tiver, está muito fácil. Eu geralmente leio 3 capítulos por dia e atualmente eu não trabalho, não me dedico integralmente à obra de Deus. Eu me dedicando integralmente, tendo como ter um rendimento através através de um ministério na igreja, realmente eu preciso ler 5 no mínimo capítulos, 10 capítulos da Bíblia por dia. Olha só que interessante. Ainda hoje, tá? Medite nessa mensagem, espero que você tenha gostado. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sobre a verdade é interessante falar também. Tem muitas pessoas que pensam da seguinte maneira: olha, existe muitas igrejas e religiões que falam coisas diferentes, E onde está a verdade? Porque eu fico confuso, uma fala uma coisa, outra fala outra. E agora, como eu vou saber a verdade? Jesus diz: eu sou a verdade. Você lê a Bíblia Sagrada, seguindo o caminho correto, não apenas tendo um ensinamento, uma interpretação religiosa, mas sim através do Senhor Espírito Santo, lhe guiar toda a verdade, ensinando a real, a correta interpretação da Bíblia. Você precisa conhecê-lo através de nascer de novo, se arrepender, passar a obedecer a Ele, viver uma vida de oração todos os dias, obedecendo a Deus. Você vai conhecer o Senhor Espírito Santo, vai ter a presença dEle consigo, Ele vai guiar você a toda a verdade. Então você vai conseguir interpretar e conhecer a verdadeira vontade de Deus, e através de um relacionamento diário com Ele. E através disso você vai conhecer a verdade, tá bom? Muitas religiões e igrejas falam coisas diferentes, mas onde está a verdade você vai conhecer através de Jesus, que é chamado de a palavra. Ele se diz também que Ele é a vida. Então muitas pessoas também às vezes praticam a religião, frequentam a igreja, mas estão mortas espiritualmente. Lembra de Nicodemos, um homem bem vestido, um homem tido como santo, famoso na sociedade lá em Jerusalém, todos os dias, não em qualquer lugar, mas no templo em Jerusalém, o templo de Salomão. Mesmo assim ele estava morto espiritualmente. E ele precisava nascer de novo. Olha, eu vou explicar a você sobre o novo nascimento. A gente precisa nascer de novo, se não o fez ainda. Quando Jesus disse, Nicodemos não entendeu. Como pode um homem nascer de novo? Ele, sendo adulto, sendo velho, vai voltar a entrar na barriga da mãe, nascer novamente, segunda vez? Mas Jesus está falando do Espírito, nós não somos um corpo. Você não está me vendo, você está vendo o meu corpo, tá? Você está vendo o meu corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma e moramos em um corpo. Então, quando a gente nasce fisicamente dos nossos pais, a gente está vivo física e espiritualmente. Mas quando a gente já sabe o que é certo e errado, a gente começa a pecar, e acumular milhares e milhares de pecados. Os pecados, eles geram muitos prejuízos que a gente não nota, a gente não observa, mas é verdade. Os nossos pecados, eles fazem a gente infeliz, eles abrem as portas e dão permissão
para o maligno, o diabo e os demônios entrar em nossa vida e destruir, quando a gente vê casais, famílias destruídas, etc., nada dando certo, a vida amarrada, etc., angústia, depressão, suicídio, tudo isso são obras do maligno e eles tiveram essa permissão para entrar na nossa vida através dos nossos pecados. Quando você pega, você dá autoridade ao maligno. Então os pecados, de uma forma geral, eles promovem, eles geram muitos prejuízos na nossa vida, inclusive a morte espiritual. Então a gente continua vivo fisicamente, porém a gente morre espiritualmente. Então a gente precisa sim nascer de novo, porque a gente estava vivo anteriormente, a gente morreu espiritualmente e a gente precisa então nascer de novo. Então esse é o sentido do que Jesus falou, é necessário você nascer de novo. Ele estava falando nascer espiritualmente, porque antes, na nossa infância, a gente estava vivo fisicamente e espiritualmente. Os nossos pecados geraram a nossa morte espiritual, a gente continua vivo fisicamente, mas morremos espiritualmente. A morte espiritual é a separação de Deus, que é a vida. E a morte eterna é o final, né? O lago de fogo eterno, esse é o pior de todos. Então, enquanto você está morto espiritualmente, mas não morreu fisicamente, você tem chance de nascer novamente, nascer espiritualmente. Então, a gente precisa, sim, nascer espiritualmente. Então, quando Jesus falou que é necessário nascer espiritualmente, esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é ir à igreja, praticar religião, é a gente se arrepender, tomar uma decisão, realmente, eu quero me entregar totalmente a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero conhecer o Senhor Deus. Aí quando a gente toma essa decisão de se entregar totalmente, ele confessa que está arrependido, que o aceita como único Senhor, único Salvador. Quando a gente faz essa confissão, quando é de coração, aí Deus ele perdoa todos os nossos pecados e gera em nós um novo espírito, a gente passa a ser uma nova criatura. Então dê ainda hoje esse primeiro passo, é algo muito simples, é você tomar uma decisão de se entregar totalmente a Ele. Você observa que o pecado não vale a pena, trata-se de uma ilusão passageira, todo lucro e todo prazer que o pecado oferece são ilusões passageiras que não fazem a gente feliz. Só destrói a nossa vida, a gente não vê. São resultados, lucros, prazeres que duram segundos, minutos, horas, uma noite, um final de semana, mas depois acabou. E depois que acaba, a pessoa está vazio, triste, angustiado e infeliz. Agora, quando a gente abre mão, né, do lucro e do prazer do pecado para viver para Deus e todos os dias investindo um pouquinho de tempo em oração, lendo a Bíblia Sagrada, aí a gente realmente é feliz de verdade. A Bíblia diz que na presença dessa pessoa tão especial que é o nosso Criador, até a tristeza salta de alegria. É maravilhoso. Há 11 anos em casa eu fiz uma confissão desse tipo, tomando uma decisão de me entregar totalmente a Deus, vivendo uma nova vida para Deus, abandonando o lucro e o prazer do pecado. E eu sou testemunha que de 11 anos para trás, tempos de ilusão, tempos de perda, de prejuízo, não tenho nada daquele tempo. Agora, de 11 anos para cá, eu comecei a viver. Maravilhoso. Tenho tido muitas experiências com essa pessoa sem igual. Durante a vida é muito difícil encontrarmos pessoas que nos amam de verdade, sem interesses e permanentemente. Mas eu quero indicar não uma igreja, uma religião, eu quero indicar essa pessoa maravilhosa, o nosso Criador. Ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa doce, meiga, carinhosa, presente, atenciosa, justa, pontual, equilibrada. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amorosa, é a melhor pessoa que a gente pode conhecer. E eu convido você ainda hoje a tomar uma decisão de iniciar um relacionamento com essa pessoa. Conhecer essa pessoa, amar essa pessoa. Ele está lhe dando todo dia 1440 minutos. Dedicar pelo menos 10 minutinhos para ficar em um lugar só conversando com essa pessoa. Coloque o seu celular para despertar apenas 10 minutos mais cedo e dedique os 10 primeiros minutos de cada dia da sua vida conversando com essa pessoa. Ele vai abençoar todo o restante do seu dia. E além disso, conhecer essa pessoa através de ler pelo menos um capítulo da Bíblia Sagrada. Você pode instalar a Bíblia em seu celular e ler onde estiver. Duas coisas. E lógico, procurar fazer o que ele gosta e evitar de fazer o que ele detesta. Vale a pena, porque quando a gente desobedece a ele, a gente se afasta dele. E ele é a única pessoa que nos faz feliz. Observe que existem muitas pessoas ricas, famosas, milionárias, mas são infelizes, vazias, depressivas, angustiadas, chegam ao ponto de se suicidar. Porque não conhece essa pessoa. Maravilhosa, o nosso Criador. Não mantém um relacionamento diário com Ele. Ainda hoje inicie e seja feliz para sempre. Tá bom? Muito obrigado pela sua doce e preciosa atenção.
Que Deus abençoe você ricamente e eu te peço, em nome de Jesus, que você ore por mim e pela minha namorada Cristina. Nós precisamos muito das suas orações, espero em breve estar trabalhando na obra de Deus juntamente com ela. Tá bom? É algo complexo, grandioso, que eu não devo contar aqui, mas em breve eu estarei contando o testemunho, sim, para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele colherá. Então essa boa ação de você orar por nós todos os dias, certamente Deus ele vai recompensar você muito bem recompensado, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, ore por nós, Lucielmo e Cristina. Inscreva-se no canal se não inscreveu ainda, para receber notificações de novos vídeos, tá? Eu espero voltar agora e para não parar mais, estar sempre fazendo novos vídeos de mensagens, dicas, vídeos engraçados. Tenho um desejo de fazer pegadinhas leves, né, porém engraçadas. E você pode, além de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações. Faça isso. E compartilhe os vídeos com as pessoas que você ama, com os seus amigos nas redes sociais. Você vai estar também ajudando muito o meu canal, que está voltando agora. As pessoas não sabem que eu estou voltando a fazer vídeos. Eu peço isso em nome de Jesus e te agradeço, tá? Me perdoe se eu usei o nome de Jesus em vão. Olha, clique no like, dando um sinal que você gostou do vídeo. Espero fazer vídeos cada vez melhores. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e toda a sua casa em atacado. Tchau!